Na tradição cristã, nós chamamos como Domingo de Ramos, né? Ou a entrada triunfal de Jesus. Lucas 19, diz assim, verso 28. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, diga-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho, quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras. Toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto, exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Abençoada seja a leitura das Escrituras, meu Senhor amado. Instrui nossas mentes agora, o nosso coração, que nos coloquemos cativos, mente e coração, totalmente devotados àquilo que o Senhor quer ministrar a nós. Que essa palavra, ó Deus, ela chegue e encontre o necessitado, o aflito. Que essa palavra encontre, ó Deus, o discípulo, aquele, ó Pai, que caminha também contigo. Que essa palavra encontre, ó Deus, um servo teu, mas que essa palavra também encontre alguém que apenas está na multidão e que hoje terá um encontro poderoso e definitivo, uma mudança de vida a partir de hoje. Unge-nos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e de Jesus Cristo. Amém. Agora, as crianças vão me ouvir, viu, papai e mamãe? Eu estava esquecendo, mas os irmãos aqui me lembraram. Crianças, vocês vão fazer o seguinte desenho. Atenção, criançada, meninos, presta atenção. Presta atenção, presta atenção. Ó, vocês vão desenhar. Eu quero bonito, um desenho grande, bonito, bem caprichado. Agora é para caprichar, hein? Tem que estar bem pintado. E depois mamãe e papai vai postar no grupo da igreja. Já vai fazer aquele slide lá bem legal. Então vocês vão desenhar Jesus em cima de um burrinho. É difícil o desenho. Então assim, vai exigir assim um bocado de talento seu. Jesus em cima de um burrinho. E ao lado assim de Jesus, ó, um monte de gente aplaudindo. Outros com folhas na mão assim acenando, tá bom? E você também vai desenhar uma montanha, que vai ser o Monte das Oliveiras. Então, Jesus em cima do burrinho, um monte de gente aplaudindo Jesus passar em cima de um burrinho, e você vai desenhar uma montanha que vai representar o Monte das Oliveiras. Eu quero ver qual vai ser o desenho mais bonito. Então, capriche. Não tenha pressa, não é uma competição de pressa. É para você caprichar, tá bom?
Agora, pronto, está valendo. Amém. Meus preciosos e digníssimos irmãos, antes de nós abordarmos propriamente dito o texto que nós vamos trabalhar nessa noite, se faz necessário uma visualização do roteiro, dos acontecimentos que estão ocorrendo ou que vão ocorrer aquela semana, esta que será a última semana do Senhor Jesus na terra, do nosso Mestre. Uma semana repleta de gestos de humilhação dele, de seus discípulos. Uma semana onde ele vai estar completamente devotado sua atenção para cumprir aquilo que o seu Pai o mandou. Então, por exemplo, queridos, sexta-feira, que seria sexta-feira que passou, agora, não a que vem, mas a que passou, Jesus ele está chegando em Betânia, 6 dias antes da Páscoa. E ele quer passar um tempo com seus preciosos amigos Lázaro, Marta, Maria. É nessa ocasião, na sexta-feira, que Maria, irmã de Lázaro, vai ungir-lhe com um caro perfume, demonstrando assim um ato de humanidade. Essa também manifestação de ternura fala da disposição de Maria por servir o seu mestre e amigo. Sábado, foi ontem, não há registro bíblico propriamente dito, ao que deixa entender, pelo menos os eruditos vão dizer o seguinte: olha, Jesus, ele, como um bom judeu, ele resolve passar o sabá, ou shabá, da maneira tradicional com seus amigos. Não saiu para trabalhar, cultuou, fez as suas refeições, de maneira ali familiar, entre os amigos, e ele cumpriu o seu shabá. Normalmente eu tenho todas essas referências. Se você depois quiser o roteiro dessas referências, você vai me pedir ali pelas redes sociais. Hoje, domingo, ou naquele ano, domingo, ele está chegando a Jerusalém. Ele sai de Betânia, então ele vai caminhando, subindo, ele está subindo a Jerusalém. E na subida a Jerusalém, 2 profecias vão estar se cumprindo, uma em Zacarias capítulo 9, verso 9, e a outra no Salmo de número 118, verso 26. Na segunda-feira, Jesus ele promove aquela tão dramática cena da purificação do templo, onde ele mete a chibata em todo mundo. Na terça-feira que vem, ele está respondendo às controvérsias e ensino e ensinando aos seus discípulos e à multidão através das parábolas. Na quarta-feira também nós não temos registro. Parece que Jesus, cansado, quem sabe, da lida ministerial muito intensa, na quarta-feira ele resolve então respirar um pouco, descansar, ficar mais quieto, se resguardar um pouco mais, porque os dias que virão serão, sem dúvidas, dramáticos. Até que a quinta-feira chega, e ele, na quinta-feira, celebra a Páscoa judaica, e institui o sacramento da ceia. Ele traz, então, um novo sentido à refeição pascal judaica, e implementa ali para nós o sacramento da Santa Ceia. Uma representação clara do que seria o seu sacrifício, o pão simbolizando o seu corpo que seria mastigado, moído, o cálice com vinho simbolizando o derramamento do seu sangue. Isso é quinta-feira. Horas depois deste momento, porque a partir das 18 horas já seria sexta-feira. Então, na sexta-feira, nós não sabemos precisar a que momento, se depois das 18 horas, se foi às 22, meia-noite. A gente sabe que Jesus, nesta sexta-feira, ele vai estar orando intensamente.
a ponto de suar sangue, como o texto sagrado vai nos dizer. Nessa mesma sexta-feira, depois de ter sido traído, detido, abandonado, processado ilegalmente, negado, condenado, açoitado, ter sofrido toda sorte de zombaria, Jesus foi obrigado a carregar a sua própria cruz até o lugar da caveira, Gólgota. Foi crucificado ali juntamente com 2 condenados. É ainda na sexta-feira que o seu corpo é retirado da cruz, é colocado em um túmulo, porque isso precisava ser feito antes das 18 horas, porque já seria o Shabat. Então isso é feito antes das 18 horas, levam o corpo de Jesus ao túmulo, e ali encerram-no com uma pesada pedra, e o corpo dele fica ali por todo o sábado. Guardas vigiando, uma pesada pedra cobrindo aquele túmulo, provavelmente selos, que não poderiam ser rompidos a não ser por uma autoridade. E isto é sábado, sexta para sábado. Mas no domingo, cedo de manhã, algumas mulheres vão até o túmulo para que se cumpram todos os rituais fúnebres com o corpo do mestre. E elas descobrem que a enorme pedra que fechava o túmulo havia sido removida. Louvado seja Deus. É neste momento que um anjo aparece e conta-lhes que o mestre está vivo. Naquele mesmo dia, ele apareceu a Maria Madalena no jardim, apareceu a Pedro, apareceu a 2 dos seus discípulos a caminho de Emaús, e mais tarde aparece a todos os discípulos, exceto a Tomé. E isso fica então registrado o seu verossímil registro de sua ressurreição pelas testemunhas oculares. Pois bem, meus irmãos, nós fizemos esse pequeno roteiro e agora nos ateremos à passagem comumente chamada de a entrada triunfal, ou do Domingo de Ramos. Temos uma tese para sustentar e a gente quer aqui trabalhar juntamente com você. Essa ministração bebi muito do ensinamento do Bispo Weber Silva, um dos meus pastores, Bispo Weber Chagas Silva. Pedi inclusive a licença para usar parte do seu material, ele me concedeu, e longe de mim me comparar, apenas peguei desse rico material para trazer também para os irmãos, pois elucida aí muito esse dia tão maravilhoso. E a gente vai trabalhar a mesma temática, a mesma tese, que é Deus, ele usa as coisas mais improváveis para promover o seu plano de redenção. Deus, ele usa os seres mais improváveis para ensinar o seu povo, para humilhar o seu povo, ou para promover a sua glória. E a gente vai trabalhar então em cima dessa tese. O glorioso evento que acontecerá há poucos dias, ele está situado, daqui a poucos dias, que eu falo, do domingo para a sexta, será a crucificação. A crucificação é aquele momento da máxima, da obra redentiva do nosso Senhor, que ele vai manifestar através do seu sacrifício. A gente precisa lembrar que eles estão caminhando de um dia de descanso na casa de seus amigos. Eles estavam lá em Betânia, e quando estavam lá em Betânia, eles vão agora subir a Jerusalém. E a gente fala subir a Jerusalém, porque Jerusalém foi edificada sobre o Monte Sião. E é neste momento que ele ordena, antes, e já contemplando a cidade santa, ele chama 2 dos seus discípulos. Nós não sabemos quem são esses 2 discípulos, e lhes dá uma ordem.
e diz a eles para que essa ordem fosse executada, o que prontamente isso ocorre. Eu lembro aos irmãos que sempre foi assim. Sempre que discípulos ouviram a voz do seu mestre, obedeceram. Isso não tem nada de anormal que está acontecendo aqui, mas talvez isso seja muito anormal, essa dinâmica de obediência por parte de discípulos ao ouvirem o seu mestre para os nossos dias. Isso é um pouco hoje anormal, porque as pessoas são capazes, inclusive, de processar seus mestres por assédio moral, acredite, para a tristeza nossa. Muito bem, vamos ver do verso 30 ao 31, meus irmãos. Vão ao povoado que está adiante e entrem, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhe perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Disse a vocês que a gente vai trabalhar em cima da tese de que Deus usa as coisas mais improváveis para promover a sua glória, ensinar o seu povo, corrigir o seu povo ou humilhar o seu povo. Pois bem, indo até o povoado, aqueles dois discípulos obedientes, eles encontram então o primeiro personagem improvável desse cenário. Eles encontram ali um jumentinho, um animal completamente simples, um animal, o registro vai dizer aqui, que jamais havia sido montado, um animal que jamais havia sido montado. E alguém aí pode perguntar: pastor, por acaso jumento era um animal exótico em Jerusalém? Não, muito pelo contrário, de forma alguma. Era um animal muito comum até. Mas por que, pastor, então esse jumentinho é um elemento, uma figura, um personagem improvável que o mestre disse que precisava dele? Eu vou lhes dar as seguintes razões. Você sabe muito bem, meu irmão, que o jumento é um animal de pequeno porte, geralmente usado mais para transporte de carga, o uso mais comum naquela região era esse, carga bruta. Não era uma montaria digna de um rei, de alguém importante. Também você sabe muito bem que um animal que jamais fora devidamente adestrado, ele não está apto para que ninguém o monte. Se você tentar fazê-lo, ele vai ficar coiceando, por ser novo, por não ter sido domado. Mas é esse jumentinho que nunca foi montado, que se alguém tentasse montar, a reação provável seria dar coices. É esse jumentinho que Jesus vai usar, esse serzinho improvável. Aí no verso 31, o Senhor disse, e se alguém perguntar, responda: o Senhor precisa dele. Olha só, Jesus precisando de um jumentinho. Meus irmãos, e aí vem já o primeiro entendimento nosso, o ensino para nós, que sempre que Deus precisa usar alguma coisa, Ele sempre vai estar usando um improvável. Quem era o primeiro rei de Israel? Era alguém escolhido pelo povo, mas era alguém medroso pra caramba, extremamente tímido, Saul. Ele usou esse homem por um tempo. Depois ele usa um rei segundo a sua vontade, Davi. Quem era Davi? O menor da sua casa. Depois ele usa a figura mais improvável no cenário, na época dos juízes, Gideão. O menor da sua casa, a família mais pobre era de Gideão, a família de menos expressão na sua comunidade, mas foi este. Ele usou a pessoa mais improvável para vir ao mundo, uma menina, uma adolescente, noiva de um homem, e que recebe tamanha responsabilidade. Então Deus, Ele usa, meus irmãos, os seres mais improváveis. Seguramente havia mais animais mais belos, domados naquele lugarejo, mas Ele quer entrar montado num jumentinho. O Rei dos Reis, o Senhor de toda a terra, Jesus,
Então, com esse gesto, ele passa a ideia da profunda humildade e humilhação, meus irmãos. É essa a ideia que o mestre está passando. Profunda humilhação, profunda humildade. E sabe o que eu vejo, meus amados irmãos, nesse momento de Covid-19? Que nós deveríamos estar fazendo o mesmo. Nós deveríamos estarmos nos humilhando. Frente ao que Deus está fazendo com a nação e frente ao que Deus está fazendo com as nações, todo mundo deveria estar se humilhando. Essa é uma semana de humilhação. A Páscoa fala de humilhação. A entrada triunfal é em cima de um jumentinho que nunca foi montado, que deveria dar coices quando tentassem fazer isso com ele. Mas no cenário, né, meus irmãos, que nós vivemos atualmente, especialmente nós brasileiros, porque brasileiro já era técnico, né? Brasileiro já nasce técnico de futebol, entendendo de futebol e dá pitaco. Mas nós nos tornamos mais pitaqueiros ainda. Porque brasileiro, em tempos de Covid, se transformou em médico, se transformou em analista de geopolítica, se transformou em gente que faz relações internacionais e entende das configurações geopolíticas internacionais. Brasileiro se tornou virologista, infectologista. Temos a perfeita noção para descrever o cenário global e nacional, sem falarmos dos questionamentos de ordem teológica e pastoral. E de um certo modo, meus irmãos, o Google, essa extraordinária ferramenta, mas ela nas mãos de mentes cauterizadas, ela é uma arma letal para a sanidade e devoção. Eu falo a um pequeníssimo rebanho. Eu pergunto ao meu pequeníssimo rebanho: tem alguém na face da terra que saiba o que o Todo-Poderoso está fazendo? Tem alguém? Tem alguém? Então, para que gastar e se desgastar com coisas que não são da nossa competência, que não são da competência da igreja, que não são da competência deste pequeno rebanho? Agora eu falo a nossa igreja. Para quê? Para quê? Meus preciosos irmãos, era comum que os reis, os novos governadores de províncias, entrassem nas cidades montados em belas montarias em marcha, né? Aquele galope bonito. Para usar uma palavra dos nossos dias, era comum que eles entrassem com toda a ostentação. Era assim que os governantes novos entravam, com toda a opulência. Mas Jesus, o nosso Senhor, não faz isso. Ele usa o mais improvável, ele usa o menor. Meu amado irmão, faça uma análise da sua vida. Da sua vida. Muitos de nós não somos de nobre nascimento. Alguns estudaram até muito pouco. O tempo de escola foi muito curto. A vida lhe impôs isso. Talvez você olhe para você e você pensa: seria possível, no cenário atual, Deus usar a minha vida? Será que Deus pode usar um homem ou uma mulher como você? Talvez você pense. Ou um jovem, ou um idoso. O texto diz que Jesus precisou daquele jumentinho improvável, nunca montado. Aquele simples ser irracional, que até carrega sobre si um estigma, ou melhor, pessoas são estigmatizadas por essa figura tão singela. Porque quando alguém tem dificuldades de aprendizado, na minha época era assim: esse bicho é muito burro. Era assim também na sua? Na sua também era assim? Ou então, quando alguém
é uma pessoa grosseira de modos, né? Se diz, cicrano é um jumento. Então é um animalzinho improvável para carregar um rei, Gera. Mas vamos ler o versículo 33 e 34. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam exatamente o que Jesus mandou que eles dissessem: o Senhor precisa dele. Pronto, o Senhor precisa dele, porque o Senhor precisa dele. Meus irmãos, a rigor, vamos lá, a rigor, olhando assim e fazendo um esforço, precisa o Todo-Poderoso de alguma coisa que a gente possa oferecer? Até mesmo a colocação dessa fala é improvável. Ela não cabe no dicionário daquele que tudo criou. Ele é o dono de tudo. Ele é aquele que, com o poder criativo da sua palavra, do nada fez tudo existir. Meus amados irmãos, aquele a quem servimos, ele pegou um ser inanimado, feito de barro, através de suas mãos, estava lá aquele ser, aquela imagem, e ele soprou, e ao soprar, deu vida àquele ser, e ele veio a existir. Precisa mesmo? Será que essa frase cabe? Ela é improvável também no dicionário de Deus. Precisa o Todo-Poderoso de alguma coisa minha e sua? Obviamente, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus não está soltando palavras ao vento. Não são ideias soltas, sem sentido, mas Ele está fazendo com que profecias se cumpram. A primeira profecia, Zacarias capítulo 9, verso 9. Alegrem-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, jumentinho cria de jumenta. Depois, meus irmãos, ele está fazendo cumprir Salmo 118, 26. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós o abençoamos. O Senhor é Deus, fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Zacarias, meus irmãos, ele está profetizando, é um profeta pós-exílio, e descreve o rei justo, vitorioso e humilde, montado no jumentinho. Então as palavras do nosso mestre não são palavras lançadas ao vento. Essa passagem nos revela que naquele instante onde Deus homem caminhou entre nós, de fato se fez como um de nós. Ele se deixa revelar por sua também fragilidade humana, que como homem tinha necessidades como qualquer um de nós. Amados irmãos, eu os lembro que o nosso Deus conhece cada fragilidade nossa. Ele sabe como vai ficar a economia, por exemplo. Ele sabe dos medos, meu amigo, meu irmão, dos medos que todos nós estamos sentindo. Ele conhece já as incertezas que rondam os nossos frágeis corações. Ele sabe também de todos os meandros políticos e de busca por protagonismo de alguns em um ano eleitoral. Mas não me surpreende se por parte daqueles que endossaram a conclamação de um santo jejum saírem candidatos, como candidatos na próxima eleição, alegando ter aconselhado o senhor presidente. O Senhor conhece todos esses cenários, meus irmãos. Que bobagem a nossa! Ele conhece a fragilidade do nosso sistema de saúde e conhece a fragilidade da sua saúde. Ele sabe que no meio dessa guerra de narrativas que pulam por redes sociais,
narrativas que vão de um extremo a outro. Ele sabe e pode lançar mão do improvável, do mais humilde, do simples, a fim de promover a sua glória, a fim de humilhar, inclusive, o seu amado povo. Meus amados irmãos, verso de número 35. Levaram-no até Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Meus irmãos, qual deveria ser a reação daquele singelo animalzinho? Nunca havia sido montado. Qual deveria ser, meus irmãos? Você sabe muito bem que, e repito aqui, quando um animal de montaria, né, não é adestrado, a reação é desastrosa. É coisa para todo lado. Né? É coisa para todo lado. Então, antes de ser devidamente montado, esse animalzinho, ou qualquer animal de monta, tem que ser adestrado. O seu adestrador o vai treinando, e ele é o primeiro que monta no animal. O animal sente como que o cheiro dele, percebe qual o peso do seu adestrador, e na linguagem de um vaqueiro, de alguém que monta a cavalo, eles vão dizer que eles se tornam amigos. O cavaleiro tem o cavalo como seu amigo, e vice-versa. E quando o outro vai montar neste animal, o adestrador precisa estar, presta atenção nisso, segurando a rédea, acalentando a cabeça e dizendo: pode subir. E quando o animal percebe que o peso não é o do seu adestrador, ele quer se agitar, e como que o montador dissesse para ele: tenha calma, fique tranquilo, fique seguro. Olha que coisa interessante, meus amigos, meus irmãos. O animalzinho sente o cheiro do adestrador. O animalzinho sempre memoriza o peso, ele confia. Ele confia. Aquele animalzinho não esperneou quando Jesus o sentou, sem nunca ter montado. Aquele animalzinho não teve a reação que a gente costuma ver de, escoicear, correr. Não, ele não faz nada disso. Aquele animalzinho improvável conhece, meus irmãos, o seu Criador. Aquele serzinho irracional se rende ao Rei e dono de toda a terra. Uma clara demonstração por parte de um ser irracional, completamente às vezes diferente de seres racionais do povo de Deus. Como bem disse Isaías, no capítulo 1, verso 3, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Aquele animalzinho, meus irmãos, obedece e serve seu Senhor. Aquele animalzinho tem mais sensibilidade, percepção, senso de dever do que muitos crentes que insistem na vida de desobediência, que insistem em não servirem o Rei de toda a terra. E como servimos, meus irmãos, a Deus? Qual é a concepção que nós temos de serviço a Deus, meus irmãos? Que ideia você concebeu em seu imaginário? Porque a ideia da igreja ocidental, na sua grande maioria, meus amados irmãos, a ideia de serviço a Deus ou de serviço ao reino, à igreja, nós somos dominados por uma ideia mercadológica, utilitarista, que foi incutida do nosso imaginário popular, e isso diverge, meus irmãos, frontalmente da orientação bíblica.
a ideia de servir a Deus. Meus irmãos, ei, presta atenção agora aí, para de comer a pipoca. Nós servimos a Deus servindo aos homens. Não ficou claro? Nós servimos a Deus servindo aos homens. Essa é a maneira, meus amados irmãos. Servimos a Deus engajados, pessoalmente, com práticas individuais de devoção, louvor, oração e jejum, que em tempos como os que nós viveremos daqui a poucas semanas, serão essenciais para a manutenção da nossa fé, confiança de que nós estamos nas mãos de Deus. Práticas estas que deveriam ser naturais a qualquer cristão. Deveriam ser naturais, meus irmãos. Especialmente em dias calamitosos que viveremos. Mas também, meus amados irmãos, servimos a Deus com o nosso pronto engajamento em nossa comunidade, ouvindo atentamente as instruções, tomando ações propositivas em benefício da comunidade. É assim, amados irmãos, que nós servimos a Deus. Mas todo serviço cristão, e aí é uma desconfiança desse pastor, decorre de uma verdade, de um fato. O serviço cristão, todo ele, precisa decorrer de amor e de obediência. Paulo vai nos dizer isso quando escreveu aos Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, todo serviço cristão advém de amor e obediência. No verso 14 ele diz: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Obviamente, meus irmãos, que o contexto imediato dessa passagem fala da vida no Espírito. Em seguida ele fala do fruto da carne, do fruto do Espírito. Aí no meio de tudo isso ele salta com esta afirmação que acabei de desfazer: ame o seu próximo. Poderíamos agora mesmo, e faremos, parafrasear o apóstolo São Paulo e dizer: sirva o seu próximo, se humilhe, obedeça. É tão simples isso, né? Mais claro do que isso, meu Deus, eu não sei o que é mais. Ou ainda, quando ele faz uso da palavra obediência, né? E de humilhação, podemos citar Efésios, capítulo 5, a partir do 15. Quando ele vai descrever o que é um homem cheio do Espírito Santo e alguém que realmente serve a Deus naquelas configurações sociais que ele descreve no texto: família, vida como empregado, vida como empregador, aquele que gera serviço, está lá descrito. E em todo aquele contexto, quer seja dos Gálatas, quer seja em Efésios, o clima sempre envolve humilhação, submissão, obediência, visando apenas um fim: a glória de Deus. Então nós servimos aos homens visando a glória de Deus, e nenhuma outra coisa. Não é por reconhecimento, mas é para a promoção da glória de Deus. E como ação, contribuição da nossa parte, daquilo que fica prefigurado de todo salvo e eleito, que nós somos feitos para as boas obras, amados irmãos. Nos versos 36 a 40, coisa linda, os discípulos eles tomam a dianteira.
Eles vão ali, montam, ajudam Jesus a montar o jumentinho. O jumentinho não esforceia, o jumentinho não zurra, o jumentinho simplesmente obedece e sabe que o Criador, do Rei de toda a glória, está sobre ele. Ele tranquilamente é montado pelo Senhor. Então aqueles discípulos agora, eles se juntam aos outros discípulos, tomam a dianteira, formando uma espécie, né, de séquito, começam a levantar suas vozes, relatando os milagres que viram. Isso está em Salmos 118, verso 26. E cantando e dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. E eles não erraram, meus irmãos. Eles não erraram. Mas o curioso, o diferente, o paradoxal é que esse rei não é apenas um rei. Ele é o Rei dos reis. E esta expressão fala que não há qualquer poder humano, qualquer, não há o exército mais poderoso, a nação mais poderosa, mais rica, mais influente, que não esteja debaixo do controle, do comando e da autoridade do Rei dos Reis. Amados irmãos, corona é vontade de Deus. Amados irmãos, governos de esquerda, de direita, são vontade de Deus. Amados irmãos, ações dos homens para o bem ou para o mal é vontade de Deus. O que foi que você não entendeu ainda, meu amado irmão? Por onde você andou folheando, ou o que você andou folheando nas páginas da sua Bíblia? No verso 37, nós vamos ver o surgimento de outro personagem improvável desse texto. Os fariseus, quando veem que os discípulos, e a multidão, fala da multidão dos discípulos, né? Estão ali, e os fariseus entenderam o que estava acontecendo, eles vão. Os fariseus, opa, entrando no jumentinho, Zacarias 9:9. Espera aí. Opa, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Salmo 118. Os fariseus entenderam na hora. Eles eram, meus amados irmãos, os doutores da lei. Eles eram os mestres da teologia. Eles eram as mentes mais capazes. Pois bem, né, meus irmãos? Não são estes que Jesus está usando. São os improváveis. Não são estes, meus irmãos. Na verdade, estes mais capazes estão condenando o mestre. Estão advertindo o mestre, querendo calar a voz dos discípulos. Mas é aí que outro elemento não humano surge na passagem. Improvável. Se o primeiro foi um jumentinho irracional, nunca montado, que simplesmente se amansa na hora, como que se dobrando ao Rei dos Reis, agora o nosso mestre diz assim: é o seguinte, galera do saber, palavras desse pastor, por favor, entenda. É o seguinte, doutor Zadaí, galera do saber, a turma dos caras do Castelo de Marfim, se eles calarem, as pedras vão saltar de júbilo. Você está entendendo? Como Deus pode e usa as coisas improváveis. Se os discípulos calarem, se a igreja se calar, as pedras vão louvar. Isso é forte demais, meus irmãos. Dois seres completamente improváveis, jumento nunca montado em pedra, e ambos os elementos obedeceriam ao rei. Eu nunca soube e nem vi orelha de pedra. Alguém já viu? Alguém já viu uma pedra com headphone? Eu nunca vi. Alguém já viu uma pedra fazendo uma live usando aqueles bichos assim?
E tem grandão? Eu também nunca vi. Pois bem, alguém já viu também uma pedra cantando? Eu também nunca vi. Mas o Senhor Jesus disse que alguém já viu uma pedra saltando? Pode ser um saltinho de nada. Também nunca vi. Mas o Senhor Jesus disse que as pedras saltariam de júbilo. Eu não entendo o que é isso. Eu não sei o que é isso. Mas a ideia que nos passa é que ele usa os elementos mais improváveis e que ele sim tem o controle de todas as coisas. E até os seres que nós julgamos inanimados o obedecem. É curioso, meus amados irmãos. O jumentinho não zurrou. O jumentinho não fez o seu característico orneio, né? E se necessário fosse, Adriano, as pedras pulariam de júbilo. Mas no verso 40 aparece também outro alimento. Desculpa, já falei. São as pedras. E que nós não temos dúvidas algumas que elas não obedeceriam, né, meus irmãos? Elas obedeceriam. Sabe por quê? Eu me lembro agora atravessando o mar de Genezaré, o mar da Galileia, da tempestade. Os discípulos o acordam, de repente ele olha assim e diz: o que foi, hein? Eita, mói de macho de fé pequena. Eita, bando de caba velho, sem fé. Ô vento. Vento. E o vento? Mar. Chega. E o mar na hora. E diz o texto lá que fez grande calmaria. Você já teve a oportunidade de navegar num mar com grande calmaria? Você sabe muito bem como é. É um silêncio. Não há ondas. Nem aquele barulhinho característico da água a gente escuta. É total silêncio. Após daquele dia, segundo a ordem do mestre, ele disse: vento, mar, chega, para da tua presepada. Eles obedeceram. Os seres inanimados obedeceram. Os seres irracionais obedeceram. E obedecem ao rei. Deus usa as coisas mais improváveis para promover sua glória, ou humilhar a sua igreja, ou ensinar o seu povo. E aí, deixa eu entrar nesse meandro. Afinal de contas, a gente faz parte dessa nação. Hoje a gente teve uma convocação, né, para um jejum nacional feito pelo excelentíssimo senhor presidente. E jejuar é bênção. Poxa, coisa boa da pílula. Jejum é uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Prática maravilhosa. Sempre, a igreja sempre teve total liberdade. E repito, afinal de contas, jejuar é uma disciplina bíblica que deve ser regular. Disciplina essa espiritual largamente ensinada e vivida por todos os cristãos, com uma certa regularidade ou em momentos específicos. Vocês lembram muito bem que no ano passado, nossa denominação, nós fizemos 40 dias de jejum e oração. 40 dias. E grande parte do presbitério nacional continua, porque o bispo disse: vamos continuar. Não convoca o povo não, mas vamos continuar então, bispo. E nesse aspecto da convocação do senhor presidente, nós temos duas coisas. Uma ruim e uma boa. No entendimento estritamente do pastor Abílio. Agora faço uso em muito das palavras do meu pastor, o bispo Verde. O que é que teve de ruim? Vamos pensar no que teve de ruim primeiro, para depois ver a coisa boa, né? Vamos dar primeiro a notícia ruim desse convocamento. Que Deus está provavelmente usando o improvável para promover algo na nação. Faz parte do que nós estamos trabalhando aqui nessa noite. Então, o que houve de ruim, pastor? Em primeiro lugar, meus irmãos,
o senhor presidente, como autoridade estritamente política, ele não tem e não há qualquer respaldo bíblico para tanto, para que ele tome esta ação. Na Bíblia Sagrada, quando uma convocação dessa magnitude ocorreu, e aqui, amados irmãos, por favor, o meu tom é pastoral, eu não sou político, eu sou um pastor, eu me miro por aqui. Na Nova Vida também nós não fazemos campanha política, de qualquer espécie. Então o tom aqui é pastoral. Você também precisa concordar comigo, mas você pode se dar o direito de ouvir e tentar entender um posicionamento bíblico. Então, como uma autoridade política, não há qualquer embasamento bíblico, respaldo para que ele faça tal convocação de tamanha magnitude, uma vez que, quando isso ocorreu na Bíblia Sagrada, os profetas foi que convocaram isso, e pelas razões corretas. Qual era sempre a razão que levava um profeta a conclamar o jejum? Porque nós não sabemos pelo que estamos jejuando, ou pessoas não souberam. As pessoas jejuaram pelo quê? Qual foi o direcionamento? Mas na Bíblia Sagrada, quando os profetas convocavam um santo jejum nacional, o objetivo era humilhação. Humilhação. E pastor, não é que você ouviu isso? Você podia abrir, por exemplo, em Jonas capítulo 3. Quando Jonas, o profeta, chega a Nínive, Jonas avisa: olha, ou vocês começam o jejum, ou Deus vai matar todo mundo. O rei ainda olha assim: ei, pelo amor de Deus, obedeçam. Outra coisa, olha, é menino, é velho, é asmático, é diabético, é hipertenso, é grupo de risco, olha, é geral, nem animal quero comer, é todo mundo nesse jejum. Pronto, foi o profeta quem convocou. Jonas capítulo 3, olha depois lá. Joel capítulo 1, verso 14. O profeta convoca o jejum e conclama a nação ao arrependimento. Aí alguém pode saltar: eu quis aqui me prevenir. Pastor, Josafá era um rei ou um profeta? Josafá era um rei. Sim, Josafá era um rei. Segundo Crônicas, né? Segundo Crônicas. Mas, meus amados irmãos, quando você vai olhar as motivações de Josafá em Segundo Crônicas, há um direcionamento. Josafá chegou assim: aí galera, vamos jejuar, você que crê, você que não crê, tá ok? Não, não foi isso. Josafá está motivado primeiro pelo medo. E é óbvio que ele está com medo, porque uma nação poderosa quer invadi-los. Mas segundo, Josafá conclama o jejum e ele tem uma base. Qual é a base de Josafá, meus amados irmãos? Ele está fazendo em cima da promessa feita a Abraão e a posse da terra dos judeus. Então não são palavras jogadas ao vento. Josafá não está sofrendo pressão das facções do seu exército. Josafá não está sofrendo pressões do conselho, de nenhum tipo de conselho humano, político, para promover ou assegurar a Josafá permanência no poder. Não é isso que está ocorrendo, meus amados irmãos. Josafá, ao promulgar um santo jejum nacional, em primeiro lugar ele reconhece a sua incapacidade pessoal. Porque jejum é um ato, biblicamente, de humilhação. Humilhação. Amados, o que o digníssimo senhor presidente, ou qualquer outro governante, pode e deve fazer, inclusive ele tem feito, e posso afirmar, os pastores da nossa denominação e muitos outros, dia a dia oramos pelo senhor presidente. Todo dia. Então qualquer governante pode pedir: orem por mim. Porque o primeiro ato de qualquer ser humano é o reconhecimento da santidade de Deus. E quando ele é agraciado por essa percepção da santidade de Deus, o segundo ato é o profundo arrependimento que isso tem que gerar em seu coração e reconhecimento da sua incapacidade pessoal de conduzir
um momento que se está vivendo. A esse reconhecimento bíblico, sagrado, nós, na teologia, chamamos de arrependimento, ou novo nascimento. Então, para que isso tivesse respaldo, tal convocação tivesse respaldo bíblico, deveria ser motivado a partir de um coração arrependido. Pronto, pastor, agora o senhor quer entrar na cabeça do presidente? Não, deixa eu terminar. Obviamente, nós não podemos mensurar as razões, as motivações do nosso estimado presidente. Mas sendo ele, que é a autoridade política máxima do país, ou mesmo a mais simples pessoa em qualquer região do mundo, a primeira coisa a ser feita é arrepender-se. É a primeira coisa, amados irmãos. E eu entendo que é considerável que parte da igreja fique alvoroçada quando o escuta falar de Deus. Isso realmente é muito animador, com toda certeza, porque nós não tínhamos isso nessa nação. Mas eu lhes pergunto, que Deus? O digníssimo, excelentíssimo senhor presidente está falando. Porque, meus amados irmãos, agora em janeiro, o senhor presidente, e aí, deixa eu deixar claro aqui, votaria de novo. Mas o senhor presidente que convocou um santo jejum, ele esteve no templo de Aksarhadan. Aksarhadan é o maior templo hindu do mundo. E lá, ele e a sua comitiva, a primeira coisa que o senhor presidente faz é se dobrar aquela imagem imensa, talvez folheada a ouro. Ele se curva aquela imagem, em reverência àquela imagem, aquele ídolo. É este Deus que nós hoje jejuamos? É a este Deus? Depois ele ofereceu oferendas, derramando uma espécie de óleo em outra imagem, no templo hindu. Depois ele fez uma oferenda de flores a essa mesma imagem, no templo hindu. Então a que Deus nós jejuamos hoje? Por qual razão? Repito, votei e votaria no excelentíssimo senhor presidente, porque acredito piamente nas suas boas intenções para o Brasil. Piamente. Posso estar redondamente enganado, mas era a escolha melhor que nós tínhamos. Mas elevá-lo à condição de uma convocação de um santo jejum, repito, coisa maravilhosa. Agora, vocês viram o que eu acabei de dizer. Deus usa as coisas improváveis. O que nós podemos também considerar isso, que Deus usou este improvável. O excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele pode ter usado este improvável, com a ideia e com a razão que só ele sabe. Sinceramente, para mim como pastor, para me humilhar. Ou para humilhar a igreja, que deveria já estar de joelhos há muito tempo, desde que começou essa crise. Ou a igreja que o apoiou, ou parte dela, deveria todos os dias orar por ele, pelo senhor Rodrigo Maia, pelo senhor Davi Alcolumbre, pelos senhores lá do Supremo Tribunal Federal, pelos governadores, prefeitos, deputados, juízes, todos e toda e qualquer autoridade deveria estar sobre a nossa intercessão contínua. Era isso que deveria acontecer. Eu não tenho ideia pelo que as pessoas jejuaram. Eu não sei qual é a motivação. Não sei. Tradicionalmente, na Páscoa, esse é o normal de todo cristão. Hoje eu fiz jejum pelas razões bíblicas. É domingo de Ramos, é o início da semana de humilhação de Jesus, é o início da minha semana pessoal de devoção e humilhação. Então eu jejuei por essa razão. E incluí a vida do senhor presidente, incluí a nação, incluí para que Deus tenha misericórdia da sua igreja, dos pastores, de todos os políticos, que Deus coloque no coração destes homens temor, arrependimento. Essa foi a minha
jornada de oração hoje. E repito, eu não estou trazendo isso para um campo que não nos pertence. E eu não quero realmente trazer isso. Me desculpe por isso, não quero abrir agora. Mas a minha observação é estritamente teológica e pastoral. Repito, votei, e votaria novamente. Mesmo o achando desbocado, grosseirão. Mas para mim, que fui militar e filho de militar, a linguagem do senhor presidente, a maneira como ele trata, para mim é completamente normal e natural. Eu até gosto. E não tem mimimi. Não tem. É preto, branco, bababá. O militar entende isso assim. Puxa, beleza, para mim está em ordem. Puxa. Meus irmãos, a verdadeira igreja de Cristo, e eu falo da verdadeira igreja, eu não estou me referindo a instituições evangélicas, que muitas vezes dentro de das suas próprias estruturas se assemelham ao mesmo jogo de poder de Brasília, onde o que prevalece é quem é mais influente, a igreja maior, quem tem mais título, quem tem mais dinheiro, quem tem mais seguidor, quem recebe mais like. Eu estou falando dessa igreja. Estou me referindo à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensinou, meus amados irmãos, que entre nós não deveria ser assim. Porque parte dessas instituições se agregam ao governo com a única intenção, obtenção de influência e vantagem. E não entende que essa conta chegará, porque historicamente sempre foi assim quando a igreja entrou nesse meandro, deixando de cumprir a sua função silenciosa, mas contínua de oração pelos governantes. Ela quer um protagonismo, ou na linguagem brasileira popular, uma boquinha. A conta sempre chegou para a igreja e vai chegar. Essa conta vai chegar. Há poucos dias o senhor Ciro Gomes está mandando prender pastor e padre. Imagina esse homem como presidente. Pronto. Mas Deus pode sim ter hoje usado o improvável a fim de promover sua glória ou humilhar a sua igreja. Isso é o lado negativo da coisa. Lhes dei os respaldos bíblicos. Agora eu falo do lado positivo. Você tem também? Tem. Nunca vi em rede nacional, alguém viu? Algum outro presidente? Tá ok, vamos fazer um jejum, tá ok? Quem acredita tá ok, quem não acredita tá ok. Eu nunca vi. Nunca vi alguém fazer isso. A autoridade política da nação conclamar isso. Eu nunca vi. Repito, desconheço as motivações. Queria saber as motivações, queria saber as razões, queria saber o porquê. Foi por quê? Para a corona morrer, para chegar às máscaras, para médico não morrer. Jejuamos pelo quê? Jejuamos pela nação. Pelo quê? Porque no meu jejum, na minha oração é muito específico. Senhor, abate os maus. Tira tudinho, Senhor. Abate os maus e eleva os bons. Faz as mentes brilhantes, boas, honestas, incorruptíveis da nação ocuparem os postos da nação. Isso precisa ser um movimento específico, meu irmão. Você está percebendo que meu tom sempre é pastoral. Sempre é pastoral. Um lado bom, eu nunca tinha visto isso. É novo. Um outro lado bom, poxa, jejuar é a prática mais comum, jejum e oração pela nação, pelos governantes. Isso é maravilhoso. Ore, jejum, essa semana é maravilhosa para isso, meu irmão. Maravilhosa. Ore especificamente pelas causas que acabei de lhes falar. Repito, a igreja promulgou um jejum faz pouco tempo, de 40 dias, jejum e oração. Muitos dos pastores continuam, o bispo continua fazendo. Nós continuamos fazendo. Essa semana que adentramos é a mais importante para a igreja, pois nos levará até a Páscoa.
E normalmente já é para um fiel cristão uma semana de contrição, jejum alimentar, e agora eu quero incluir outro, jejum midiático. Vai lhe fazer muito bem. É uma semana para reflexão, é uma semana para humilhação. Será a Páscoa mais diferente que muitos de nós passará. Porque para muitos cristãos a Páscoa não passava do período para comer chocolate. Mas deveria ser uma semana, e deve ser uma semana de humilhação, de leituras devocionais em famílias, com material já está com você. Em toda a nossa geração, pelo menos até a minha idade, e vou fazer, eu nem sei mais, 47 anos. Obrigado, Adriane. É a nossa idade. Em toda a nossa geração, jamais passamos uma Páscoa sem servir a ceia. Eu não sei o que é isso. Você quer mais humilhação do que essa? O jejum proposto pelo excelentíssimo senhor presidente, talvez seja naquela visão genérica que a igreja tem, mercantilista, de que o jejum é um ato penitencial que vai mover o braço de Deus para promover a vontade humana. Essa é uma visão genérica e mercantilista e completamente antibíblica do que seja jejum bíblico, meus irmãos. Mas sim, tal promulgação serviu sim. Mesmo que eu entenda pelos desígnios bíblicos escriturísticos que não é da competência do senhor presidente ou de qualquer outro governante promulgar isso da maneira como foi feito. Mas essa ação dele nos humilhou, porque mostrou a face de uma igreja profundamente, em parte, dividida, a igreja nacional, profundamente e em parte dividida, uma igreja em parte mercantilista, que se agrega ao governo para usufruir de vantagens e influências, e nem sabe, repito, que em breve essa conta chegará. Mas sim, esse convocamento do excelentíssimo senhor presidente serviu. Hoje os textos que nós lemos, vimos que Deus pode usar as coisas menos prováveis. E longe de mim, por favor, está comparando as personagens do texto com o senhor presidente. Longe de mim. Pois em face ao silêncio daqueles que têm voz dissonante e que já deveriam ter falado sobre tal coisa, Deus usou a figura menos provável. Alguém que se curvou, que ofereceu incenso e oferenda num templo hindu, o maior templo hindu do mundo. Desbocado, deselegante. Sim, Deus usa as coisas mais improváveis. Tanto, repito, para manifestar a sua soberania, bem como para humilhar e corrigir o seu povo. Jejuei, não atendendo à convocação do senhor presidente, porque ele nem sabe o que é isso. Ele nem sabe o que é isso. Meus irmãos, um culto a Deus envolve o saber. O culto a Deus envolve um grau mínimo que seja bíblico, de racionalidade bíblica, entendimento bíblico. Jejuei, humilhei-me pessoalmente. Faço mesmo, essa semana. Jejue, humilhe-se pessoalmente. E eu falo a você, e aí jejum pela razão que lhes dei, mas também inclua, para que essa peste não nos atinja com a força que talvez virá.
Porque as informações de fontes fiéis é que, de fato, meus irmãos, os números que nós temos são uma fantasia. Os números que a China deu são uma fantasia. As estimativas são de 100 milhões de mortos no Brasil, 100 mil mortos no Brasil, 100 mil almas morrendo no Brasil. Você está entendendo o que é isso? Meu Deus do céu! É uma mangabeira inteira de mortos. Em 24 anos que Jesus me salvou, em 17 anos como pastor, nunca passei por isso. Estive nesses 24 anos servindo como diácono e agora como pastor. E finalizo esse sermão, longo sermão, trazendo para vocês o cenário dos personagens desconhecidos, mas estes prováveis. Se lhes apresentamos dois improváveis, agora eu lhes trago dois prováveis. Quais, pastor? Dois discípulos de Jesus. Tem o nome deles aí? Você observou Jesus os chamando pelo nome? Não, não há registro de seus nomes. Se Deus usa as coisas improváveis, e parece que Ele usou, Ele também usa, amados irmãos, as coisas prováveis. Coisas estas tão escassas nestes dias de humilhação global. Me deu um bando de crente que sabe tudo. É impressionante. Um bando de gente que se ofende também com tudo. Um bando de gente que escuta as mentes mais brilhantes da nação, exceto o seu pastor. Até mesmo para ajudá-lo e mostrá-lo, ajudar-me e mostrar-me uma outra perspectiva. Porque eu garanto a você que com toda humildade e consideração o ouvirei. Ouvirei suas considerações. E se elas forem bíblicas, não tenho problema nenhum de dizer, me perdoe, eu estava errado. Como irei fazê-lo agora, como quando tentei fazer aquela santa ceia virtual sem ter consultado os meus pastores. Me desculpem, me perdoe, meus irmãos. A conta não foi para os irmãos. Os bispos também não consideraram isso um grave afronta minha, mas era algo novo e a boa intenção era plena do meu coração. Mas você precisa entender, assim como eu já entendi, que não é de boas intenções que se rege uma igreja e nem de boas intenções que se é um crente em Jesus Cristo. Estes dois discípulos estão seguindo seu mestre. Lembram lá do roteiro? No começo do sermão? Eles vão à cidade, encontram o jumentinho, foram questionados, aí eles falam o que o mestre mandou. Esses dois discípulos prováveis fazem exatamente o que o seu pastor lhes instruiu. Depois disso, eles se ajuntam com os outros discípulos e fazem com os outros discípulos um coro e louvam alegremente pelos milagres vistos e pelos feitos do Senhor. Eu os lembro, meus irmãos, que a alegria na Bíblia e em qualquer momento da vida ela é uma decisão. Quantos milagres, meus irmãos, nós já não experimentamos ou vimos? Quantas vezes o Senhor abençoou a sua vida? Quantas vezes você pensou, pronto, agora é o fim, agora não tem mais jeito, e Deus proveio um milagre a você? Ele não mudou, amados irmãos. Sim, vamos passar por dias difíceis, mas Ele não mudou. E devemos passar como aqueles dois discípulos, simplesmente obedecendo. Coisa que para a crente raiz nunca gerou dificuldade, desgaste, incômodo, especialmente quando seu pastor fala. Crente raiz. O pastor diz o quê? Assim, tá bom. Crente raiz. Crente de hoje. O pastor diz o quê? Como assim? Em que aspecto? Em que prisma? Porque na minha compreensão, que sua compreensão, rapaz, obedeça.
Se é bíblico. Esse é o natural e o previsível do texto. Discípulos obedecendo o mestre. Só. Ele usou o improvável, agora ele usa os prováveis. Raros em nossos dias. Finalmente, aqueles discípulos que em alta voz louvavam, dizendo que bendito era o rei, a multidão também gritava, e isso não impressionou o mestre. Sabe por que não impressionou o mestre, meus irmãos? E nenhum pastor se impressiona quando depois de um culto de palavra, pastor nenhum se impressiona não, meus irmãos. Porque com o mestre foi o seguinte: a mesma multidão que o aclamava, 6 dias depois estava gritando: crucifica esse praga. Oxe, nem parece não, só temos um rei e este é César. Mas eles estavam gritando: bendito o rei que veio em nome do Senhor. Você está entendendo, meus irmãos? Dito isso, Jesus precisa ser o rei da sua vida. Jesus quer que você seja um discípulo dele. Sim, você, um improvável, porque talvez sua vida seja uma bagunça. Mas esse período confinado em casa tem feito você refletir em tantas coisas. Jesus precisa ser Senhor da sua vida. Há uma semana, muitos estavam por uma rede social, pararam em algum momento, quem sabe, para ouvir um pastor virtual agora. Estavam há uma semana. Mas essa semana, e talvez houve um ponto fundamental falado que foi: dobre-se a Jesus, ou entregue o seu coração a Jesus, ou aceite Jesus. Talvez isso foi dito, falado, estimulado pelo Espírito Santo, e estes que ouviram hoje não estão mais vivos. Não deu tempo de confessarem Jesus como Senhor e seu Salvador. Recusaram, achando que estavam imundos, e partiram sem Cristo. Por isso, hoje, onde você estiver, atenda ao chamado de amor de Deus. Isso é uma ação do Espírito Santo na sua vida, conduzindo você ao arrependimento. E para você, meu irmão, que é um discípulo, faça aquilo que é esperado em momentos como este. Obedeça, esteja atento e em prontidão para servir. Isso é um crente raiz. Eu creio que eu e você somos melhores do que jumentos e pedras. Eu creio. Não é possível, Deus, que eu não seja melhorzinho que um jumento. E termino dizendo que o apóstolo Pedro disse: humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor. Nesse momento, na sua casa, feche seus olhos, coloque assim a mão no seu coração, escute novamente essa mensagem. Eu repito, você não pode até não concordar dela, é um direito que você tem, mas discordar daquilo que a Bíblia diz, aí nenhum de nós tem esse direito. Eu quero falar a você que não é um discípulo de Jesus. E hoje, por uma ação sobrenatural do Espírito Santo, apesar dessa distância, mas a palavra que ultrapassa barreiras naturais, ela chegou ao seu coração. Ela chegou ao seu coração. E você, tocado pelo Espírito Santo, você está respondendo e dizendo: como eu faço para ser um discípulo desse Jesus? Se você está fazendo isso hoje, agora, nesse exato momento, eu quero louvar a Deus por sua vida e a festa no céu pela sua vida. Porque um pecador entendeu e se arrependeu pela ação do Espírito Santo. Mas também agora, de olhos abertos, eu quero falar com você que é discípulo de Cristo. Você que é parte provável da comunidade de Cristo.
mas que tem andado tão desobedientezinho, meu irmão, minha irmã. É muito questionamento na sua cabeça, você não acha não? Não vistes bem os discípulos, dois discípulos? Vá lá, foram. Pega o jumento, pegaram. Se perguntarem, diga isso, disseram. Vocês viram, meus irmãos? Os discípulos? Aí vocês notaram também, meus irmãos, que depois eles se juntaram aos outros. Não ficou aquele discípulo lá isolado. O discípulo ermitão. Não. Estava junto. Ninguém com medo de Covid. Não tinha Covid. Humilhe-se, arrependa-se e obedeça. E obedeça. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que lhe remete a tudo que há em mim. Quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei, sem comparar ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Senhor, em profundo ato de humilhação e misericórdia, sabendo que o Senhor usa os improváveis para alertar, humilhar, orientar o seu povo ou promover a sua glória. Sabemos também que o Senhor continua usando os prováveis, os teus discípulos. Ó Pai, abençoa-nos, guarda-nos, protege-nos. Guarde cada família, esse meu irmão, essa minha irmã que hoje entregou o seu coração a Jesus, correspondeu ao chamado irresistível dessa graça amorosa que o envolveu no seu lar enquanto ele ouvia a mensagem do Evangelho. Pai Santo, protege os nossos lares, Senhor, protege nossa nação, nosso estado e cidade, cada família da igreja, cada pastor espalhado por essa nação. Guarda nossas vidas, ó Deus, e nos faz como aqueles dois discípulos prováveis do texto, atuantes, obedientes, juntos a outros. Ajuda-nos a vivermos nessa dinâmica santa, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa noite a todos. Até quarta-feira. E ao longo da semana, pelas lives, na semana de devoção da Páscoa. Deus abençoe você. Rique abundantemente. Te louvarei, Senhor. Adorarei.
rica e abundantemente. Paz do Senhor a todos. Vamos essa? Vamos essa? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Clame ao Senhor toda a terra e cantemos, tem majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, oh Deus, grandes feitos. Culpado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis